Vamos começar encontrando a derivada de seno de x. Então, pela definição, a derivada de seno de x é dada por limite para h tendendo a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Expandindo a soma do ângulo no seno, ficamos com o limite para h tendendo a zero de seno de x vezes cosseno de h mais seno de h vezes cosseno de x menos seno de x. Tudo isso sobre h. Colocando o seno de x em evidência no numerador, temos limite para h tendendo a zero de seno de x vezes cosseno de h menos 1 mais seno de h vezes cosseno de x. Tudo isso sobre h. Vamos dividir essa expressão em dois termos para ficar com o limite para h tendendo a zero de seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h mais seno de h sobre h vezes cosseno de x. Agora a gente tem vontade de usar as propriedades de limite, né? É até uma boa ideia, mas a gente precisa garantir os limites dos termos e fatores menores. Vamos ver. Seno de h sobre h, para h tendendo a zero, a gente sabe que dá 1. Cosseno de x é uma constante que não depende de h e o limite da constante é a própria constante. Seno de x também é uma constante, então mesma coisa. Agora, cosseno de h menos 1 sobre h é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e a gente vai precisar resolver. Vamos lá. A gente pode usar aqui um fator neutro para aproveitar o produto notável cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a cosseno de h menos 1 vezes cosseno de h mais 1. Então, limite para h tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h é igual a limite para h tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h vezes cosseno de h mais 1 sobre cosseno de h mais 1, que dá limite para h tendendo a zero de cosseno ao quadrado de h menos 1 sobre h vezes cosseno de h mais 1. Considerando que seno ao quadrado de h mais cosseno ao quadrado de h é igual a 1, temos que cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de h. Assim, temos limite para h tendendo a zero de menos seno ao quadrado de h sobre h vezes cosseno de h mais 1. Vamos separar a expressão em dois fatores, menos seno de h sobre h e seno de h sobre cosseno de h mais 1. O primeiro fator vai para menos 1, a gente sabe. Já o segundo fator é contínuo em zero e substituindo vai dar zero. Assim, aplicando a regra do limite de produtos, vamos ficar com menos 1 vezes zero, que dá zero. Então, usando as propriedades de limites, vamos ficar com seno de x vezes limite para h tendendo a zero de cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x vezes limite para h tendendo a zero de seno de h sobre h. Assim, o primeiro termo se anula e o segundo vai a cosseno de x, resultando em cosseno de x, ou seja, a derivada do seno é o cosseno. Vamos encontrar agora a derivada do cosseno. Considerando que o cosseno de x é igual a seno de x mais π sobre 2, como vimos no módulo de trigonometria, então a derivada do cosseno de x é a derivada de seno de x mais π sobre 2. Usando a regra da cadeia, ficamos com a derivada do seno, que é cosseno, aplicado a x mais π sobre 2, vezes a derivada de x mais π sobre 2. Então, o primeiro fator fica cosseno de x mais π sobre 2, e o segundo fator é a derivada de x mais π sobre 2, que é 1. Vamos expandir cosseno de x mais π sobre 2 para ficar com cosseno de x vezes cosseno de π sobre 2 menos seno de x vezes seno de π sobre 2. O primeiro termo vai a zero por conta de cosseno de π sobre 2 e o segundo termo vai a menos seno de x, já que seno de π sobre 2 é 1. Assim, a derivada do cosseno é menos seno. Vamos obter agora a derivada da secante. Então, a derivada da secante é a derivada de 1 sobre cosseno de x. A gente pode utilizar a regra da recíproca para ficar com menos a derivada de cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Como a derivada do cosseno é menos seno, isso resulta em seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, a derivada da secante é seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Agora podemos conseguir a derivada da cossecante de maneira muito similar. Sabendo que a cossecante é 1 sobre seno de x, a derivada da cossecante é a derivada de 1 sobre seno de x, que, pela regra da recíproca, é menos a derivada do seno de x sobre seno ao quadrado de x. Como a derivada do seno é o cosseno, ficamos com menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Ou seja, a derivada da cossecante é menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Vamos encontrar a derivada da tangente de x. Então, a derivada da tangente de x é a derivada de seno de x sobre cosseno de x. Usando a regra do quociente, ficamos com derivada de seno de x vezes cosseno de x menos derivada de cosseno de x vezes seno de x. E tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Sabendo que a derivada do seno é o cosseno e a do cosseno é menos seno, ficamos com cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x vezes seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. A expressão no numerador é 1
já que do modo de trigonometria temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? Ou seja, ficamos com 1 sobre cosseno ao quadrado de x, ou ainda secante ao quadrado de x. E quanto será a derivada da cotangente de x? Então é mais um caso de regra da recíproca. A derivada da cotangente é a derivada de 1 sobre tangente de x, que é menos a derivada da tangente sobre tangente ao quadrado. Sabendo que a derivada da tangente é a secante ao quadrado de x, ficamos então com menos secante ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Colocando o cosseno no numerador, ficamos com menos secante ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, tudo isso sobre seno ao quadrado de x. A secante se anula com cosseno para dar 1, né? Resultando, então, em menos 1 sobre seno ao quadrado de x, ou ainda menos cossecante ao quadrado de x. Quanto será a derivada de arcosseno de x? Veja que seno de arcosseno de x é igual a x. Lembra da definição de inversa e de que o arcosseno de x é justamente a inversa do seno de x. Como as expressões à esquerda e à direita são iguais, as derivadas também, ok? A derivada de x é 1. A expressão à esquerda a gente pode tratar usando a regra da cadeia, que dá a derivada do seno aplicada a arcosseno de x vezes derivada do arcosseno de x. Mas não é justamente o que a gente quer, isso que a gente acabou de escrever? É sim, porque agora a gente tem que derivada do arcosseno de x é igual a 1 sobre cosseno de arcosseno de x. Então, voltando ao nosso estudo de inversas trigonométricas no módulo de trigonometria, sabemos que cosseno de arcosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, finalmente, a derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Agora, sugiro que preste bastante atenção no domínio. Aqui é somente o intervalo aberto, menos 1, 1, e não mais o intervalo fechado. Vamos ver agora a derivada do arcosseno de x. O procedimento é similar. Cosseno de arcocosseno de x é igual a x. Então, a derivada de x é igual à derivada do cosseno de arcocosseno de x. Assim, sabendo que à direita temos 1, à esquerda vamos voltar a usar a regra da cadeia. E assim ficamos com menos seno aplicado ao arcocosseno de x vezes derivada do arcocosseno de x. Como seno de arcocosseno de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, temos que derivada do arcocosseno de x é igual a menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Novamente, vale a pena observar que o domínio é intervalo aberto menos 1, 1. Finalmente, quanto será que dá a derivada do arco tangente de x? Então, tangente do arco tangente de x é igual a x. Derivando de ambos os lados, ficamos com 1 à direita e derivada de tangente de arco tangente de x à esquerda, que é secante ao quadrado aplicado a arco tangente de x vezes a derivada de arco tangente de x. Ou seja, a derivada de arco tangente de x é 1 sobre secante ao quadrado de arco tangente de x, que é cosseno ao quadrado de arco tangente de x. Do que a gente viu no módulo de trigonometria na parte de inversas trigonométricas, temos que cosseno de arco tangente de x é igual a 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Assim ficamos, elevando ao quadrado, com 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Portanto, a derivada de arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui x é realmente qualquer real, certo? Vamos encontrar agora a derivada do logaritmo neperiano de x, ou seja, log na base constante de Euler. Então, temos que a derivada do logaritmo neperiano de x, pela definição, é limite de h tendendo a zero de logaritmo neperiano de x mais h menos logaritmo neperiano de x sobre h. Que, pelas propriedades do logaritmo, vistas no módulo de exponenciais e logaritmos, é limite de h tendendo a zero de logaritmo neperiano de x mais h sobre x, tudo isso sobre h. Ainda usando as propriedades dos logaritmos, temos limite de h tendendo a zero de logaritmo neperiano de x mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Como o log é uma função contínua para argumento positivo, que é o caso, e a expressão dentro do log para h tendendo a zero resulta em limite, podemos jogar o limite para dentro. Essa é uma propriedade demonstrada no módulo de formalização de limites. Vamos resolver esse limite no interior do log para ver que ele realmente existe, certo? Já fizemos algo parecido no vídeo de limites fundamentais. Para h tendendo a zero à direita, ficamos com 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Usando y igual a 1 sobre h, ficamos com o limite de y tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre xy. Tudo isso elevado a y, que é 1 mais 1 sobre x dividido por y elevado a y.
Levando em consideração que o limite para y tendendo ao infinito de 1 mais k sobre y elevado a y é a exponencial de k, ou seja, a constante de Euler elevado a k, então temos a exponencial de 1 sobre x como limite. Para h tendendo a zero à esquerda, vamos transformar na sua versão com h tendendo a zero à direita, ou seja, limite à direita para h tendendo a zero de 1 menos h sobre x elevado a menos 1 sobre h, que é limite à direita para h tendendo a zero de 1 sobre 1 menos h sobre x elevado a 1 sobre h. Fazendo y igual a 1 sobre h, ficamos com o limite de y tendendo ao infinito de 1 sobre 1 menos 1 sobre x dividido por y elevado a y, que é 1 sobre limite de y tendendo ao infinito de 1 menos 1 sobre x dividido por y elevado a y, ou seja, 1 sobre a exponencial de menos 1 sobre x, que é igual à exponencial de 1 sobre x. Assim, os limites à esquerda e à direita para h tendendo a zero coincidem e dão uma exponencial de 1 sobre x. Voltando à nossa expressão original, ficamos com o logaritmo neperiano da exponencial de 1 sobre x, que é 1 sobre x. Essa é a derivada do logaritmo neperiano de x. Atenção para o domínio, que é para valores no intervalo aberto 0 a infinito. Vamos encontrar a derivada da exponencial de x, ou seja, a constante de Euler elevada a x. Então, o logaritmo neperiano da exponencial de x é igual a x. Tirando a derivada à esquerda e a derivada à direita, ficamos com a derivada de x igual a 1. E derivada de logaritmo neperiano de exponencial de x é igual a derivada de logaritmo neperiano de x aplicada à exponencial de x, que é 1 sobre a exponencial de x. E isso vezes a derivada de exponencial de x. Assim, a derivada da exponencial de x é 1 vezes a exponencial de x, ou seja, a própria exponencial de x, ok? Então, a derivada da exponencial de x é ela mesma. Lembra que o domínio, quando a gente derivou o logaritmo neperiano, foi para os reais positivos? Então, temos que o logaritmo neperiano do valor absoluto de x é igual ao logaritmo neperiano de x, se x maior que zero, e logaritmo neperiano de menos x, se x menor que zero. Levando em consideração que estamos respeitando o domínio do logaritmo, o zero está excluído, e que ambas as expressões são diferenciáveis no seu respectivo intervalo, a derivada do logaritmo neperiano do valor absoluto de x fica sendo a derivada do logaritmo neperiano de x, se x maior que zero, e derivada do logaritmo neperiano de menos x, se x menor que zero. Em outras palavras, a derivada do valor absoluto do logaritmo neperiano de x é 1 sobre x. Se x maior que zero, e, usando a regra da cadeia, 1 sobre menos x vezes menos 1 se x menor que zero. Como em ambas as possibilidades a expressão resultante é 1 sobre x, essa é a derivada do logaritmo neperiano do valor absoluto de x. Atenção que o domínio é os reais tirando o zero, certo? Vamos ver aqui um novo recurso para o nosso arsenal, tá? Seja y igual a f de x e x não sendo raiz de f, quanto fica a derivada do logaritmo neperiano do valor absoluto de y? Então, a derivada do logaritmo neperiano do valor absoluto de y é, pela regra da cadeia, a derivada do logaritmo neperiano do valor absoluto de x aplicado a y, que é 1 sobre y, vezes a derivada de y em relação a x. Ou seja, a derivada do logaritmo neperiano do valor absoluto de y é y' sobre y. Essa técnica chama-se derivação logarítmica. Vamos utilizar algumas vezes ao longo dos vídeos. Cuidado que o valor absoluto tem que ser diferente de zero, ou seja, y diferente de zero. X não pode passar por uma raiz. Finalmente, vamos encontrar a derivada de x elevado a r com r qualquer real. Primeiramente, se r é igual a zero, temos x elevado a r igual a x elevado a zero. Nesse caso, x elevado a zero é igual a 1 se x diferente de zero e indefinido para x igual a zero. A derivada de x elevado a zero fica sendo zero se x diferente de zero e indefinido para x igual a zero. A função 0 vezes x elevado a menos 1 é compatível, certo? Com essa descrição que corresponde a r vezes x elevado a r menos 1 com r igual a zero. Agora, considerando r diferente de zero e x elevado a r diferente de zero, temos o logaritmo neperiano do valor absoluto de x elevado a r é igual a r vezes o logaritmo neperiano do valor absoluto de x. Isso pelo próprio valor absoluto de x e a propriedade do logaritmo neperiano. Tirando a derivada à esquerda e a derivada à direita, ficamos à direita pela regra da multiplicação por constante com r vezes a derivada do logaritmo neperiano do valor absoluto de x, que dá r sobre x usando a derivada do logaritmo do valor absoluto. Ficamos à esquerda com a derivada de x elevado a r sobre x elevado a r, por derivação logarítmica. Assim, x elevado a r' sobre x elevado a r é igual a r sobre x. E então, x elevado a r' é igual a r vezes x elevado a r menos 1. Por outro lado, para x elevado a r igual a zero,
Então, temos limite para h tendendo a zero de 0 mais h elevado a r menos 0 elevado a r, tudo isso sobre h, que é limite para h tendendo a zero de h elevado a r sobre h. Ou seja, essa expressão dá h elevado a r menos 1, que é indefinido para r menor que 1 e 0 para r maior que 1. Isso também é compatível com r vezes x elevado a r menos 1. Como em todas as três situações que se complementam para formar o todo, temos que a fórmula r vezes x elevado a r menos 1 se aplica, a derivada de x elevado a r para r real é r vezes x elevado a r menos 1. Aqui vale a pena vocês saberem que a demonstração dessa última propriedade, para uma pessoa realmente cética ao extremo, ainda não seria suficiente para o caso onde x é igual a zero, mas vai ficar para vocês pensarem e comentar. Pessoal, é isso. Vamos estudando, que é mais conhecimento para vocês irem adquirindo, certo? Até o próximo vídeo e tudo de bom!